O que eu acabo de fazer é provavelmente muito parvo. Mas porquê que é parvo? Porquê que temos tanto medo de falhar com coisas tão simples? Se isto fosse numa festa e eu estivesse a fazer isto, provavelmente parecia tolinha. Mas porquê que temos medo de fazer isso? Alguém nos vai bater? Alguém nos vai pedir satisfações? Se nos gozarem, interessa-nos o que pensam? E agora, porquê que fazemos isto com tantas outras coisas na nossa vida? Porquê? Isto para falar do medo de falhar, que é o primeiro medo tão debilitante de que eu falei no último vídeo e que eu acho que é o maior bloqueador do contentamento, de podermos estar em contacto com a nossa criança interior, que ajuda tanto o nosso adulto interior a conseguir fazer o melhor que consegue com a sua vida, a transformar todos os pensamentos que já teve, a maneira como age, como está na vida, como sonha, como vai atrás das coisas que quer e como não para de sonhar, porque quando para de sonhar é quase como se estivesse a morrer. Pelo menos é a minha perspectiva, não temos todos de ter a mesma, por isso é que há coisas tão interessantes como mapas astrais e as pessoas têm energias tão diferentes. Portanto, para os curiosos é sempre bom investigar. Mas de cada vez que fazemos algo novo, podemos expandir. E, portanto, se tivermos o medo de falhar, nunca vamos experimentar algo novo. E parece uma coisa tão óbvia de dizer, mas ficamos tão fechados nesses processos interiores que depois até nos esquecemos que eles estão a governar-nos. E, portanto, a primeira coisa a fazer é pegar nisso, quebrar. Porque se não quebrarmos isso, mesmo padrão, mesmas ideias, mesmos resultados, não podemos querer resultados diferentes, fazemos sempre a mesma coisa. E por isso, cada vez mais, pessoalmente, tenho investido em experiências novas que me façam sair da zona de conforto. Se é, nunca fiz isso, sim, digo que sim. Se for perigoso, claro que não, porque há coisas que nos parecem perigosas, mas não são na realidade perigosas. Se quero tirar-me do meu ponto, não. Mas se calhar falar em público, sim. É assustador, sim. Devia dizer que sim na mesma. Porque não? Não fazer nada é melhor? Não. Não me parece que seja. E podemos descobrir lados de nós que nunca pensámos encontrar. E tudo aquilo que já podemos ter imaginado e que até nos esquecemos pode abrir-se à nossa frente, sem nós sequer estarmos a contar. E se só temos uma vida, por que não? Eu gosto de meditar nisto, porque acho que mais do que apenas um corpo físico, nós somos tudo isto, nós somos alma, nós somos sonhos, nós somos felicidade, temos todos esse motor. Se o nosso contentamento vier com a coisa mais básica, como um iogurte, que infelizmente tanta gente não tem acesso, porque não apreciar aquele iogurte como se fosse a melhor coisa de sempre? E depois disso, quantas outras coisas não surgem maravilhosas? Porque podemos sentir-nos gratos e de repente o medo de falhar torna-se estúpido. Medo de falhar de quê? Eu estou grata por tudo? Tenho medo de falhar o quê? O que é que vai acontecer? Vou expandir-me? Vou ter ideias novas? Vou conhecer pessoas novas? Vou ter relações ainda melhores com as que já conhecia? Vou ter acesso às paixões diariamente? Portanto, posso gostar de ler, de costurar, de cozinhar, de ir à praia, de viajar. O que é que pode acontecer? Pode acontecer muita coisa, mas e se puder acontecer muita coisa boa? E se puderem ser quase milagres para aquilo que as nossas ideias costumavam ter? E não gostamos muito de testar o destino. E se dissermos o que é que pode acontecer e alguma coisa vai acontecer na mesma? Será o nosso medo da mudança? E é por isso que temos medo de falhar? Foi porque quando éramos mais novos, se calhar tivemos alguma experiência em que nos fizeram sentir que falhar teríamos direito a castigo, basicamente.
que é que aconteceu, o que é que foi, como é que podemos escutar a nossa voz interior e buscar o resquício da nossa crença interior e transformá-la de novo em algo maior. Temos agora os recursos que ela não tinha. Achamos que estamos presos, não estamos. Porque é que estamos presos? O que é que podemos alterar no dia a dia? Uma coisa tão curta, um hábito pequeno, um pequeno gesto, alguma coisa que nunca pensámos. Isso está ali em frente aos nossos olhos. E se podemos simplesmente ter uma conversa expansiva e de repente quero antes fazer isto assim, quero antes ir ali. Há coisas que têm sempre que ser, não se pode às vezes mudar assim do nada a vida, mas às vezes em pequenos hábitos, pequenas coisas que nos incomodam, que estão mesmo na nossa mão, que é o nosso poder pessoal, podemos pegar nelas e um hábito de sono, um hábito de alimentação, sem pensar, oh meu Deus, se isto correr mal e se eu já vou falhar e depois vou ter que dizer às pessoas que falhei, o que é que interessa? O que é que interessa? O que é que vão dizer? O que é que interessa se falhar? Se falhar, continuo outra vez, levanto-me outra vez, continuo no dia seguinte. E se o facto de falhar foi porque havia alguma coisa que ainda não era totalmente o que eu queria? E o que é que eu posso alterar com isso? E por que não documentar isso e se calhar perceber o que é que está a correr mal? É só preciso um minuto. Sem medos. Sem medo de falhar.